Descubra nesse vídeo o que é um teste AB e por que utilizá-lo pode fazer toda a diferença em suas campanhas de marketing digital. Fala galera, eu sou o Daniel Dall'Acqua. E eu sou o Lu Diamano. Nós somos da Mirago. A Mirago é uma escola para quem quer aprender marketing digital e e-commerce com cursos todos na prática. E esse aqui é o Coffee Growth, o nosso quadro aqui no YouTube, para você que quer crescer, evoluir em marketing digital, vendas e negócios. Bom, e o vídeo hoje é para falar de teste AB. Duas coisas importantes para a gente saber, que é o que é um teste AB e por que é interessante e importante usar. Para você que já trabalha com marketing digital, provavelmente você já deve ter ouvido falar de teste AB ou já deve ter feito alguns testes ABs na sua vida. Se você está começando agora, o que é um teste AB? Um teste AB nada mais é do que você criar uma versão ou algumas versões de uma mesma coisa. Pode ser de uma landing page, pode ser de um anúncio, pode ser de um e-mail marketing, enfim, você pode criar algumas versões de alguma coisa para poder testar qual dessas versões pode te trazer um melhor desempenho. Então, basicamente, a gente escolhe uma variável a ser testada, né? Vamos supor que você tem uma landing page para gerar cadastros, gerar conversões ali, leads interessados em um produto ou serviço seu. E você quer testar, por exemplo, o textinho que aparece na principal call to action. Você pode fazer duas versões de landing page diferentes, cada uma com um texto diferente. E depois de um tempo você pode parar para olhar os resultados, né? Ou seja, metade do tráfego vai para uma versão, metade do tráfego vê outra versão, e depois de um tempo você para analisar e comparar os resultados de cada uma das versões. Então com isso você vai conseguir descobrir que a versão B converteu, 3% a mais do que a versão A. E aí você pode descobrir que o textinho da versão B é mais interessante, você pode resolver manter esse texto ao invés de manter o da versão A. Então com isso, o que acontece? Fazendo testes AB, você consegue ir melhorando gradualmente na medida que você melhora 1%, 0,5%, 2%, você vai melhorando um pouquinho cada vez mais e mais. Então, no final de um ano, você vai ver que a diferença que você vai ter de conversão com relação ao que você tinha de taxa de conversão no começo do ano, ela vai ser muito grande, ela vai ser bem maior. Fazer testes AB te permite fazer essa melhoria constante dos seus resultados. E é por isso que a gente usa bastante isso no marketing digital. Essa é a grande importância. Então, ao invés de simplesmente criar alguma coisa e deixar lá essa alguma coisa do jeito que você criou para sempre, você vai estar sempre tentando bater o resultado daquilo. Isso pode ser aplicado em muitos lugares diferentes. Conta aí, Daniel, onde é que a gente pode usar, então, o teste AB? O teste AB ele pode ser usado em várias plataformas, né? As mais comuns quais são? Quando você faz uma landing page, por exemplo, obter conversões de um formulário, é ferramenta para você fazer testes AB, identificar quais variáveis você pode testar para tentar aumentar a sua taxa de conversão. Uma outra possibilidade que é muito usada também é em relação aos e-mails. Quando você faz uma campanha de e-mail marketing, é muito comum que as ferramentas já tenham nativamente na plataforma formas de você testar, por exemplo, qual seria o melhor título para aquele e-mail. Então vamos supor que você tem uma base de 50 mil e-mails. E aí você quer fazer um teste AB para entender, de repente, qual título vai ter maior taxa de abertura. A própria ferramenta, você consegue setar ela para que ela mande o mesmo e-mail, no mesmo horário, para 10 mil pessoas com a variável A e para 10 mil pessoas a variável B. Então ele vai fazer esse teste, ele vai analisar depois de um tempo essa taxa de abertura, e se ele entender, por exemplo, que o título B foi melhor, ele vai disparar para as outras 30 mil pessoas da sua base esse título que foi melhor no teste que você realizou. Além de landing page e além de e-mail marketing, uma outra ferramenta muito comum de ser utilizada são as campanhas. Muita gente já está habituado a criar campanhas, por exemplo, no Facebook, no Instagram Ads, também são excelentes maneiras de você testar. Então você bota lá para rodar uma imagem com título. Você quer, por exemplo, entender qual vai converter melhor depois de um tempo. Você pode colocar uma imagem A e uma imagem B e ver qual converte melhor. Você pode testar, por exemplo, títulos. Então você coloca a mesma imagem, mas depois muda o título para ver, de repente, se tem alguma mudança na taxa de conversão. E além disso, você tem também a possibilidade de testar outras coisas, né? Testar públicos, por exemplo. Você pode criar 2 públicos com 2 conjuntos de anúncios distintos e fazer testes também. Então, assim, o uso do teste AB ele pode ser feito em várias e diferentes plataformas, diferentes ferramentas,
Basta você ter condições de aplicar e entender que tipo de descoberta você pode fazer, que tipo de métrica que você quer interferir, que você quer impactar, e como esse teste vai te ajudar, de repente, a aumentar uma métrica específica. No nosso caso, por exemplo, taxa de abertura de e-mails, taxa de clique de e-mails, taxa de conversão de uma landing page ou de uma campanha específica. Então, todas essas são possibilidades de usar um teste AB nessas ferramentas, nessas plataformas. Quais são os pré-requisitos? O que você precisa organizar antes de rodar um teste AB? Você precisa pensar em duas coisas, basicamente. Primeiro, o que você quer testar? Você vai ter alguma hipótese, por exemplo, eu acho que nesse anúncio aqui, se a gente fizer um apelo para um outro diferencial nosso, ao invés de usar esse apelo aqui, talvez a gente teria mais cliques ou teria mais conversões. Então você vai levantar ali algumas hipóteses e você vai escolher uma variável para você testar. No caso aqui, o texto do anúncio, por exemplo, ou a foto do anúncio. Você pode falar, bom, eu acho que o pessoal não está se identificando com essa foto não está chamando muita atenção, vamos testar uma outra foto. Então você pode criar uma segunda versão. Então o que acontece é que geralmente você vai ter uma versão base ou controle, né? Versão controle ou versão de base que a gente chama, que é uma versão padrão que você já está usando ali, já conhece, já tem uma certa noção de que resultados que ela oferece para você. E aí você vai criar uma versão de teste, uma versão para concorrer com aquela versão de controle sua. A ideia é descobrir se ela consegue te trazer um resultado melhor ou não do que aquela versão controle que você já tem. Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso, a variável que você vai testar e quais são as hipóteses aí. O ponto 2 é que você precisa definir uma métrica para poder avaliar se essa nova versão teste, ela tem um desempenho melhor ou não do que a versão controle. Então você vai ter que escolher uma métrica que geralmente está mais ligada ali com o objetivo da sua campanha, ou o objetivo da sua landing page, o objetivo do seu e-mail marketing. Se o objetivo da minha campanha, do meu anúncio que eu estou fazendo aqui no Facebook é gerar mais conversões, por exemplo, você vai avaliar do ponto de vista da conversão, muito provavelmente. Então você pode pegar uma métrica como a taxa de conversão, o custo por lead, métricas relacionadas a esse objetivo. Então você vai escolher quais são essas métricas para que, depois de um período, você analise a versão controle, olhe todos os números dela, analise as métricas da versão teste e você possa escolher ali se realmente aquela versão teve ou não desempenho melhor. Então por isso que é importante sempre você definir qual a hipótese que vai ser testada e quais são as métricas que você vai usar para definir se aquela hipótese realmente é válida ou não. Acho que você deve estar se perguntando aí, né? Quais são as variáveis mais comuns que a gente pode testar? Então, as mais comuns são títulos, as headlines de landing page, por exemplo. Testa uma e testa outra e tenta ver qual converte melhor. Títulos de e-mail, para você ver qual o impacto que um título ou outro tem na taxa de abertura de e-mails. Além de títulos, descrições. Às vezes você coloca o mesmo título, mas você coloca uma descrição diferente para cada uma das landing pages, por exemplo, ou para uma campanha de Facebook. Além disso, imagens, muito comum da gente testar A ou B, o que vai converter melhor, o que fala melhor com o meu público, tanto numa landing page, numa campanha, por exemplo. Vídeos também é possível você testar vídeos, então você tem uma landing page ou uma campanha de vídeo, por exemplo, você pode testar o vídeo A e o vídeo B. Qual engaja melhor, qual converte melhor. Uma outra coisa muito comum de testar, formulário. Ou seja, quando você tem uma landing page, é comum a gente testar número de campos. Porque às vezes você pode entender que um formulário, que às vezes tem 10 campos, ele pode converter muito menos do que se um formulário tivesse 6 campos, por exemplo. De repente você tem menos campos que sejam mais essenciais, que realmente você precisa naquele primeiro momento. Tudo isso são formas que você tem de testar variáveis. Outra coisa, call to action, um botãozinho, de repente, na sua campanha ou na sua landing page. Então, inscreva-se, cadastre-se, assine aqui, enviar. Todo esse tipo de coisa, parece que não, mas faz diferença. E, inclusive, uma outra coisa que as pessoas testam, e a gente testa também, é muitas vezes uma cor. E, às vezes, essa cor está ligada ao call to action, a um próprio botão. Pode parecer besteira, vamos mudar uma cor, será que vai mexer na taxa de conversão? Mas tem diversos estudos que comprovam que uma cor diferente, às vezes, num call to action, faz diferença na taxa de conversão quando você está jogando um tráfego para lá relevante. Então essas são algumas variáveis que a gente usa aí no dia a dia, né, para testar e avaliar qual ou quais variáveis podem ter um impacto, podem ter um resultado melhor ao longo aí dos testes que a gente vai realizando.
E aí a gente vai trazer aqui para vocês duas abordagens, duas estratégias diferentes que você pode adotar na hora de realizar os seus testes AB. A primeira abordagem é você escolher uma única variável e testar só uma variável por vez. Porque quando você testa muitas variáveis de uma única vez, por exemplo, você cria duas versões de uma landing page, em que na versão controle você tem lá a sua versão tradicional, original, que você costuma usar sempre da sua landing page, e na versão de teste você mudou o título, mudou a cor do call to action, mudou a quantidade de campos no formulário, ou seja, você mudou muitas variáveis. Vamos supor que você tenha uma mudança significativa no resultado, no desempenho. Vamos supor que a sua versão teste teve um aumento de 5% na taxa de conversão. Você não vai saber exatamente o que foi que ajudou a sua nova versão a ter um desempenho melhor. Você não sabe se foi o título que você mudou, você não sabe se foi o botão, se foi a cor, se foi a quantidade de campos do formulário, se foi a soma de 3 itens, se foi a soma de 2. Então você fica um pouco no escuro. Então, uma das abordagens que você pode usar é testar uma coisa de cada vez para você poder ter certeza ali de quais são realmente os elementos que estão fazendo a maior diferença no desempenho dos seus anúncios, das suas campanhas, dos seus e-mail marketing, das suas landing pages e por aí vai. Essa é uma abordagem que é uma abordagem mais simples de executar e também ela é mais simples de analisar. Fala aí, Daniel, qual que é a segunda abordagem que você acha que dá para usar aí? Essa abordagem que o Lud comentou agora, ela é a mais comum, inclusive na literatura. Se você for estudar um pouco desse assunto, você vai ver que isso é muito abordado. E eu acho que para quem está começando é a mais indicada, inclusive. Agora, existe uma outra abordagem mais radical que a gente chama, né? Ou seja, pegar aquilo que você já tem, meio que esquecer aquilo e mudar e criar alguma coisa nova, um pouco do aprendizado que você já teve anteriormente. Não é algo novo do nada, assim. Você pegar algo que você já aprendeu algumas coisas, que você já testou e teve algumas descobertas, e tentar mudar, meio que radical mesmo, seja uma landing page, uma campanha, reestruturar mesmo e comparar com a versão que você tinha anteriormente. Pode ser que essa nova versão radical converta pior, né? E aí você abandona, você continua com a sua que já estava funcionando. Mas pode ser, com os aprendizados que você teve ao longo do tempo, que essa nova versão se equipare ou chegue muito próximo ou até supere a versão que você tem anterior. Então, às vezes, vale a pena você sair daquela versão que você está trabalhando há muito tempo e tentar produzir algo mais radical, né? Inovar e tentar pensar com os aprendizados que você já teve e buscar uma versão meio que nada a ver com aquilo que você estava testando antes. De vez em quando, acho que vale a pena ter essa abordagem. Como o Luiz falou, ela é mais trabalhosa, ela não é tão simples de executar quanto você mexer numa variável ou outra. Provavelmente ela vai exigir um tempo a mais de maturidade sua para entender de algumas variáveis que podem funcionar melhor nessa nova versão mais radical. Mas é uma outra abordagem que também você pode testar e verificar se faz sentido, se você consegue melhores resultados aí ou não para o seu negócio que você está testando. Como é que você sabe que você pode realmente confiar nos números que você tem, a ponto de afirmar que, poxa, essa segunda versão tem um desempenho melhor, a cor do botão realmente tem um impacto sobre a taxa de conversão? Em que momento você pode confiar nesses números a ponto de afirmar isso e entender que aquilo realmente tem relação? Isso a gente acaba pegando aí do mundo da estatística, né? Muito essa questão de validação, de tornar esses números o mais confiável possível. E aí o que acontece? Você precisa fazer umas continhas para poder saber o quão confiáveis são os números que você conseguiu até então. Existem várias ferramentas que fazem isso, você pode fazer na mão as contas também, mas a gente vai deixar aqui para você, na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo, um link de uma ferramenta super simples, onde você simplesmente coloca ali o tamanho do teste que você fez, né? Quantas pessoas você direcionou ali para a versão A, quantas você foi para a versão B, quantas conversões você teve em cada uma delas, configura ali mais ou menos os números do teste realizado, ele vai te dar uma avaliação ali do quanto você pode confiar ou não nessa avaliação estatística das suas duas versões do seu teste AB, que é da SurveyMonkey. A SurveyMonkey é uma empresa, uma ferramenta, né, de pesquisa de mercado, vários tipos de pesquisa, e ela tem uma ferramenta gratuita, onde você pode colocar lá simplesmente os dados do seu teste que você rodou, e ela vai te dar uma validação ali e falar o quão confiável é. Então, sempre tem que levar em consideração também o seguinte: se você faz um teste muito pequeno, ou que tem uma amostragem baixa, enfim, a relevância estatística dele acaba sendo pequena, acaba sendo baixa, ou seja, não é muito confiável aqueles números. Pode ter sido um simples acaso ter dado mais conversão numa versão do que outra. Então, por isso é importante você ter ajuda dessa validação estatística
para tornar essa sua decisão um pouco mais embasada. Algumas ferramentas que oferecem teste AB já oferecem isso embutido dentro da plataforma. Então, por exemplo, você pegar Unbounce, que é uma ferramenta de landing page, de construção de landing pages, e também já oferece o recurso de criar testes AB das suas landing pages, ela já te mostra esses números dentro da plataforma. Então, se você cria uma landing page e cria uma versão de teste, ele consegue te falar o quão confiável é os números que você já tem ali a respeito do teste que você rodou. Então, fica aqui essa dica para você também não se antecipar, né? Às vezes as pessoas ficam naquela ânsia, naquela vontade, na expectativa de ter resultados melhores e não dá tempo ali do teste realmente ter uma validação estatística mais eficiente para poder afirmar que aquela hipótese era válida ou para poder afirmar que aquela hipótese não era válida. Confere aí sempre essa questão antes de você tomar qualquer decisão. Com base nisso que o Lud falou, ele já até entrou um pouquinho, eu queria destacar aqui algumas ferramentas, né, que já tem essa função do teste AB nativa. Então o Lud citou aí o Unbounce, que é uma excelente ferramenta para a construção de landing page, que ela já tem esse teste AB nativo, muito fácil de fazer. Uma outra ferramenta, a plataforma brasileira que faz isso para landing pages é a Lead Lovers, também já tem essa questão do teste AB embutida na plataforma. Para e-mail marketing, a gente tem algumas ferramentas que já tem isso muito bem desenvolvido. Então, por exemplo, o MailChimp já tem isso nativo também. Você consegue fazer testes AB, comparando, por exemplo, títulos, comparando versões de texto, né? Para você que quer testar aí não só abertura, taxa de abertura de e-mails, mas taxa de cliques também é possível você fazer isso dentro do MailChimp. Inclusive, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essa plataforma, a gente tem um curso no nosso Plano Pro que a gente vai deixar o link aqui embaixo, MailChimp. Outras plataformas de e-mail marketing. O ActiveCampaign, que a gente usa aqui na Mirago, inclusive, também tem essa ferramenta já nativa. E uma outra também muito conhecida aqui no Brasil, a RD Station. E assim como elas, outras, né? Então, acho que vale a pena, se você já usa uma ferramenta de e-mail marketing ou de landing page, vale a pena dar uma olhada na documentação dessas plataformas, porque muito provavelmente elas já oferecem alguma ferramenta nesse sentido. E além disso, você tem, por exemplo, o próprio Facebook. O Facebook, ele tem lá, quando você vai criar um anúncio, você tem a possibilidade de duplicar e fazer testes, né? E você avaliar qual anúncio está convertendo mais ou melhor que o outro. Assim como você pode também fazer com conjuntos de anúncios. E o Facebook vai te ajudar nesse processo, seja testando um público novo num conjunto de anúncio, seja fazendo testes com idades, por exemplo. Dá para testar outras variáveis lá, gênero, por exemplo, tem outras coisas que você consegue testar dentro da plataforma. Acho legal também mencionar aqui o Google Optimize, que é uma ferramenta gratuita do Google, que também permite que você faça testes ainda no seu site, dentro das suas landing pages, se você não tem uma ferramenta específica para essa finalidade, para construir landing pages, por exemplo. É uma que é bom deixar no radar aí também, dar uma estudada, né, e entender como é que ela funciona, que pode te ajudar bastante aí nessa jornada. Uma boa prática, né, que a gente recomenda bastante é que você crie uma planilha para você poder organizar todos os testes que você está fazendo, que você já fez. O que é importante você mapear nessa planilha? Quais testes foram feitos, quando eles começaram, quando eles terminaram, qual era a hipótese que você estava testando, qual foi a variável que você escolheu e quais foram os aprendizados que você teve depois que aquele teste acabou. Por quê? Porque quando você não organiza isso, né, você vai simplesmente fazendo teste atrás de teste, sem mapear, depois de um tempo fazendo teste, você corre o risco de começar a querer testar coisas que você já testou antes ou você não lembra exatamente qual foi o resultado. Então isso pode acabar se perdendo. É legal ter esse tipo de histórico justamente para você poder analisar melhor, entender melhor o que já foi testado, os resultados que você já teve. Não que você não possa testar de novo num outro contexto. Pode, mas a ideia é você não ficar levantando hipóteses que você já testou mais de uma vez, por exemplo, e sim focar em coisas novas que você poderia trazer e tentar modificar e tentar validar se realmente aquilo traria um impacto para o seu desempenho ou não. Então vale bastante a pena você se organizar, isso facilita o trabalho, principalmente quando você trabalha em equipe, num time, ter esse documento central onde mais de uma pessoa consegue entrar
e entender o que já foi feito, isso pode ajudar bastante no trabalho do seu time. Imagina que entra uma pessoa nova no seu time. Se ela tiver esse documento, é muito mais fácil dela entender tudo o que já aconteceu, qual foi o histórico ali, e poder começar a contribuir com o time de uma maneira diferente, né? Quando ela entra, não tem documentação nenhuma, ela não sabe exatamente o que já foi testado, né? Ela pode começar a sugerir várias coisas ali que vocês já fizeram, vocês já sabem, vocês já implementaram. Então, é super importante ter essa documentação. Não custa, é uma coisa super barata de se fazer. Você vai abrir uma planilha e vai começar a alimentar ela. E é bom para você também mapear, estudar, compartilhar esses aprendizados com as outras pessoas, do seu time, etc e tal, para poder evoluir o seu trabalho mais rápido. Lembre-se sempre, né, que às vezes 0,5% de melhoria numa taxa de conversão, mais 0,5% ali, mais 1% acolá, isso faz uma diferença enorme nos resultados do seu negócio, da sua empresa, no médio e longo prazo. O teste é sempre importante pensar ele num processo, não algo como sendo algo pontual, que você faz uma vez, tem um resultado legal ali, implementa e esquece. O teste é um processo de melhoria contínua, e então é muito importante que você incorpore esse espírito, né, aí dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, e isso vai fazer diferença, nem que seja 0,1%, pouco a pouco, isso lá no médio e longo prazo faz uma diferença danada, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, tá? Aproveita e se inscreve no nosso canal, ativa as notificações aí para ser lembrado dos próximos vídeos. E lembra de acessar o nosso site lá, tem muita coisa legal, vários cursos gratuitos para você que quer aprender marketing digital. E também tem a assinatura nossa, que é o Plano Pro, onde você faz uma assinatura anual e durante 12 meses você pode acessar todos os cursos online ali da nossa plataforma e aprender muito, se especializar em marketing digital, beleza? Então, confere lá e até o próximo vídeo. Tchau!